Graça e paz, meus irmãos. Estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouco sobre cuidado espiritual. Eu tenho um texto aqui para ler, eu vou lê-lo, depois a gente vai pensar um pouquinho sobre essas palavras. Deuteronômio 6, de 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, é imprescindível a gente entender esses versículos, porque aí é dito sobre uma responsabilidade de cada pai, de cada mãe, de cada responsável, de cada pessoa que tem alguém debaixo da sua tutela. Então, o cuidado espiritual com aqueles que estão ao nosso redor é muito importante. E eu digo isso porque isso não dá para fazer de forma virtual. Então, eu sei que tem muita gente achando que o grupo da igreja pode ser o meio pelo qual a gente vai sustentar os nossos irmãos aí na fé. E isso não é verdade, porque na prática não funciona. Então, a responsabilidade é de cada pai, de cada mãe, que deve fazer como a palavra de Deus está ensinando, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, vejam só. As palavras de Deus, primeiramente, devem habitar no coração dos pais, dos responsáveis. Deve estar no coração deles. Eles devem amar essa palavra, eles devem ter interesse pela palavra, eles devem ter o seu momento devocional, seu momento de leitura, seu momento de reflexão. E em seguida é dito assim: tu as inculcarás a teus filhos. Então, ele tem essa palavra com ele vive essa palavra e depois ele inculca essa palavra em seus filhos. E quando é feito isso? Virtualmente, deixar os outros fazerem pela internet? Não. É dito aqui, ó: tu as inculcarás aos teus filhos e dela falarás assentado em tua casa. É assim. Dela, da palavra de Deus, você falará aos teus filhos, assentado. Depois diz mais: em tua casa e andando pelo caminho. Então, é o pai, o responsável, o crente maduro, indo pelo caminho e explicando a palavra de Deus e ensinando a palavra do Senhor. Depois é dito assim: e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, é levando o adolescente ou a criança para a cama e até esse momento ensinando a palavra de Deus no dia a dia. Então, irmãos, eu estou falando isso porque eu não vejo que o grupo da igreja consiga suprir essa necessidade. Não vai. Não vamos nos enganar com isso. Isso é feito por cada um de nós nos nossos lares. Não é à toa que Pedro escrevendo diz assim: ó, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio real. O que ele quer dizer com isso? Todo crente é um sacerdote em seu lar, em sua casa. E a gente precisa entender isso e trazer isso para a prática. Então, meus irmãos, cuidem da vida espiritual de vocês, cuidem uns dos outros dentro do seu lar. Os crentes maduros se preocupem com quem não está orando, com quem não está lendo a Bíblia. Os pais devem atentar para os seus filhos. Quanto tempo eles têm de devocional, de leitura, de vida espiritual. Se vocês não atentarem para isso, vocês vão ver o resultado mais tarde. E vocês, como pais, devem ter esse cuidado de dar o exemplo,
de ir com eles, de fazer com eles. Algumas pessoas não são precisos, né? Você vai ver que eles são jovens, são até adolescentes, mas têm uma certa maturidade e compromisso. Mas outros não são assim. Então esses precisam de muita atenção. Então vamos fazer a nossa parte e cuidar deles aí, porque virtualmente é frustrado. Eu não me engano com isso. Virtualmente é frustrado. Não dá para você fazer isso virtualmente. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês e atentem para o que eu estou falando. É a palavra de Deus. Leiam o texto em casa. Grande abraço. Nos veremos em breve.